Fala, nação rubro-negra. Saiu aí mais um comentário aí do Mauro César lá na Jovem Pan. Vamos acompanhar. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu gostei. Bora pra cima. Vamos ver o que ele falou do Flamengo. Lógico, a gente vai criticar pontualmente as más atuações no começo de temporada, mas é começo de temporada. Se quiser que o time voe agora, vai estar equivocado. Claro que era para estar jogando mais, claro que a atuação contra o Inter foi patética, muito fraca, pior. Os outros jogos teve bons momentos. Contra o São Paulo no primeiro tempo, contra o Corinthians, segundo tempo com um homem a menos, o Flamengo foi melhor que o Corinthians, que ameaçou muito pouco para um time com um a mais. Contra o Fluminense foi um jogo bem vai e cá, momentos de um e do outro, não foi um jogo de ampla supremacia de um e do outro. O Flamengo ainda deu o gol de presente naquela falha do Emerson Royal, né? Contra o São Paulo mesmo perde o jogo num erro também individual grave, assim, erros graves, do Royal, depois do Pulgar, que ajeitou a bola para o Danielzinho marcar, porque tentou dominar dentro da área, enfim. Agora ontem foi um jogo contra um time muito frágil, mas há maneiras de você ganhar de um time fraco, né? O Flamengo meteu 7-1, atropelou os caras e fez os gols, fez o saldo e ficou aguardando um resultado que lhe favorecesse. Poderia ser uma derrota do Boa Vista, derrota do Madureira, com esse placar elástico que foi construído, ou um empate ou derrota do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu perdeu, e mesmo que empatasse não adiantaria, conseguiu se classificar. Mas daqui para frente o que vai acontecer? O Flamengo joga terça-feira contra o Vitória em Salvador. O Botafogo, a priori, joga com o Fluminense quinta-feira. Eu digo a priori porque esse jogo tinha que passar para quarta. Por quê? O Botafogo vai jogar quinta-feira contra o Fluminense e aí ele vai ficar obrigado a jogar contra o Flamengo no domingo, que aí não pode jogar no sábado. Se jogasse na quarta com o Fluminense, poderia fazer sábado de carnaval, Botafogo e Flamengo. E depois, o Flamengo já só na quinta, dia 19, quinta depois do carnaval, na Argentina contra o Lanús. É muito mais tranquilo, 3 horinhas de voo, pega o avião na quarta depois do treino, quarta de cinza, vai para a Argentina, dorme lá, joga e vai embora. O Botafogo vai jogar em Potosí, lá nos 4.000 metros, a fase preliminar da Libertadores. E passando, joga contra são 2 jogos, esse é o primeiro, contra a Argentino Júnior, que ontem perdeu para o Racing 2-1, ou Barcelona de Guayaquil. Então, o Botafogo tem uma caminhada para chegar à fase de grupos da Libertadores, é o jogo mais importante. Que adianta avançar no Carioca, eliminar o Flamengo e perder lá em Potosí, ser eliminado daqui a pouco pelo Potosí. Vamos esquecer que o Corinthians, ano passado, quase foi eliminado pelo time da Venezuela, né? Que até esqueci o nome. É da Universidade de... Universidade, o que mesmo? Até esqueci o nome. A Universidade. E depois caiu para o Barcelona de Guayaquil, que pode cruzar o caminho do Botafogo na próxima fase, né? Se eliminar o Argentino Júnior e o Botafogo passar pelo Potosí, lá da Bolívia, né? Lá são 4.000 metros, mais de 4.000 metros. É alto para chuva, mais alto do que La Paz. Então o Botafogo tem uma situação ainda mais delicada de calendário, que joga hoje com o Vasco, poderia jogar quarta com o Fluminense, e aí quarta com o Fluminense, sábado com o Flamengo, ele teria mais um jogo para viajar e tal, altitude, se recuperar. Então acho que o Botafogo vai estar ainda mais embananado que o Flamengo, que só vai jogar depois na quinta. O Flamengo joga terça, sábado ou domingo e quinta. E Salvador, uma viagem do Rio, que é 2 horas e pouco de voo, né? Uma hora voo flotado, pô. Então voo. 50, 2 horas. 2 horinhas de voo. 2 horas já é normal. Então, 2 horinhas de voo. Fretado é mais rápido. Mais rápido ainda, não tem. Enfim. Aí joga. Isso é terça. Aí joga no Rio, não viaja, contra o Botafogo, seja sábado ou domingo. A priori deve ser domingo esse jogo, porque o Botafogo joga na quinta. E depois só na quinta-feira lá na Argentina, que são 3 horinhas de voo também, fretadinho, bonito, tranquilo. Então, o Botafogo está numa situação pior, né? E com um detalhe, né? O Flamengo joga a Recopa, né? O Botafogo joga a fase preliminar da Libertadores. A Recopa é importante ganhar um troféu internacional, mas ficar fora da Libertadores também seria terrível para o Botafogo. Então os dois têm um calendário ruim e o do Botafogo é pior nessa semana. Eu imagino que no sábado os 2 times vão colocar reserva, misto, talvez com alguns jogadores da base, até em último caso. Que tanto o Martim Anselmi quanto o Felipe Luiz vão ter que partir para alternativas. Sobre o Paquetá está se readaptando ao futebol brasileiro, é normal que ele tenha alguma dificuldade. Ontem ele fez um bom jogo atuando como segundo volante. Acho que o fato importante é a versatilidade dele, né? Perdeu lá um gol, mas que não teve maiores consequências. O gol perdido foi contra o Corinthians. Aquele gol que não poderia perder. Nenhum jogador profissional pode perder um gol daquele, né? Ainda mais naquele contexto. 1 a menos, finalzinho do jogo, faz o gol ali e o Flamengo vai grandão para a disputa de pênalti, porque empata praticamente no lance, né? Que o segundo gol do Corinthians é uma consequência daquele gol perdido. Que o Flamengo ali meio que ficou entregue e aí tomou o segundo gol. Faz o gol ali, dificilmente tomaria um segundo, que já se organizaria para levar o jogo para os pênaltis, né? Como vinha buscando o gol no segundo tempo.
Mas acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para ver a coisa acontecer. Crítica pontual, o gol perdido e tal. Esse jogo acho que menos, porque o jogo foi 7-1. O gol que ele perdeu não teve maiores consequências. Foi até uma jogada muito bonita, né? Dele com o Pedro. Foi bom também para o Flamengo o Pedro ter feito 2 gols. O Lino. Gol mesmo perdido foi contra o Corinthians. Ele sai pra tabela e chapa. Sim, a bola bateu na trave. Ele gol para perder, até pela relevância do momento. Agora, ontem, pontos positivos, independentemente da fragilidade do adversário, para esses caras ganharem confiança. Pedro marcando 2 gols, é importante o artilheiro voltar a marcar. Até porque tem uns malucos aí na torcida do Flamengo que acham que o Pedro não serve para nada. É sério, você abre na rede social, tem gente que fala que o Pedro é cone, que ele não serve. É impressionante a miopia, para dizer o mínimo, futebolística dessa gente. O Lino deu 2 assistências, fez 1 gol. O Royal deu 2 assistências. O menino lá que entrou, o Douglas, fez 1 gol também, o terceiro dele no profissional. Isso é legal. Porque você pega o adversário fraco e você consegue dar um pouco mais de confiança aos jogadores que precisam. Ritmo pro Vitão. Exato. Jogou o Vitão, o Danilo pôde jogar também. Então, acho que isso foi bom. O goleiro, André, falhou no gol do Sampaio Corrêa, mal posicionado, acho que é uma coisa para se discutir, para corrigir. E o Ayrton Lucas, que não pode, né, entregar a bola para o adversário no lance do gol, né? Se fosse um jogo mais difícil, aquilo poderia ter maiores consequências. Ele praticamente não disputa a bola. O Ayrton Lucas, defensivamente, vem muito mal, não é de hoje. Esse é o ponto que eu acho preocupante. Porque agora ele e Alexandre não joga todas as partidas, tem até jogado muitas vezes, e o Ayrton Lucas tem que corrigir isso aí. E não adianta também começar a falar do Vinha, não, galera. Quem é Flamengo aí? Tá, o Vinha foi embora. O Vinha jogou ontem, de novo foi substituído do intervalo, se não me engano, foi 2 intervalos. O River Plate jogando em casa contra o Tigre, que tinha vencido o Racing por 3-1 na final de semana anterior, estava perdendo de 4-0 ontem. 4-0, terminou 4-1. 4-1 para o Tigre, em cima do River Plate. A torcida protestou em determinado momento com veemência, como tem que ser um papelão desse. E o Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, entregou uma bola no pé do atacante adversário, lá o Romero, que só finalizou. Entregou assim, sabe? Tipo, toma, filho. Muitos erros, e o Vinha vem mal lá também, quer dizer, o River vem mal, né? E o Vinha não vem bem. Então, acho que esse argumento de que o Vinha podia ficar, realmente a gente tem que, a essa altura, falar o óbvio, que não dá para ter certeza de que ele poderia fazer melhor, que de fato o momento não é nada bom também desse jogador. Acho que esse foi o ponto mais preocupante. Ayrton Lucas. O jogo em si, o adversário fraco, mas eu falo sempre, você pode ganhar do adversário fraco de várias maneiras. Ganhar de 2-0, 2-1, 3-1, foi 7. Né? O time fez gols, aproveitou a fragilidade do Sampaio Corrêa para se classificar com uma vitória com autoridade diante dos 25 mil torcedores que foram ao Maracanã. Ontem choveu muito, teve até alerta de raio, aquelas coisas todas. Foi até um público aceitável nesse contexto aí todo, sábado à noite. E uma vitória que evita o vexame, que seria disputar o torneio da morte também, né? Aí seria um papelão. Lembrando que se o Flamengo for eliminado, quem for eliminado, Flamengo ou Botafogo, é jogo único. Na semifinal, 2 jogos. E depois na final, 1 jogo. Quem for eliminado joga a Taça Rio. A Taça Rio não tem a menor relevância, não tem rebaixamento. Rebaixamento é o torneio da morte, dos 4 que já foram eliminados. Então, na Taça Rio, você pode colocar só o time sub-20. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou, não tem a menor importância. Quem joga a Taça Rio? Os 4 eliminados, né? Dessa fase de quarta de final. É 2 semifinal e um jogo só final? É um jogo só. Um jogo só. É coisa do campeonato estadual, né? É um jogo agora, na quarta, 2 na semi e 1 na final. A lógica seria um jogo e 2 na final. A grande final é 2 jogos. Eu entendo que isso é só uma interpretação minha. Talvez seja uma maneira de aumentar as possibilidades do mais fraco ganhar do mais forte numa final. Que um jogo só tem mais chance, né? Em 2 jogos é mais difícil. Eu acho que é isso. Em termos de dinheiro, dois Exato. 2 finais. Mas seria melhor, 2 jogos e tudo, mas enfim, não é dessa maneira. E acho até para o menor mesmo, até financeiramente, 2 jogos de final, o mando de campo de um menor vai estar lotado se for um dos grandes. Muito estranho, mas eu acho que o Botafogo ainda tem um calendário pior que o do Flamengo. Aliás, a tabela do Botafogo, estava conversando com um amigo meu ontem, o botafoguense, o Ricardo, estava falando, cara, também é verdade. Uma sequência terrível de jogos difíceis e tem essa semana muito complicada. Eu acho que sábado a gente vai ver 2 times, sábado ou domingo, né? Reservas. A priori domingo, lembrando, o Botafogo jogar quinta, não pode jogar sábado, tem que jogar domingo. Mas acho que a lógica seria puxar esse jogo Fluminense e Botafogo para quarta, para que eles possam jogar no sábado e o Botafogo tenha mais tempo até o jogo contra o Potosí. Aliás, é um absurdo como o que o calendário brasileiro sacaneia os times que jogam competição internacional. Ao invés de facilitar a vida dos times, ele ferra os times. Quer dizer, tem cabimento o Botafogo jogar domingo de carnaval, podemos jogar no sábado, para poder ter até quarta-feira, viajar. Jogo lá na altitude, gente, na Bolívia. A viagem é mais longa,
a questão da altitude é um complicador. Não sei se vai direto ou vai passar em Santa Cruz. Chega a pedir a CBF pedir, não? Não sei, eu acho que eu não vejo motivo para esse jogo ser na quinta-feira. O Fluminense poderia jogar com o Botafogo na quarta, né? Mas, enfim, vou até olhar aqui a sequência de jogos do Fluminense para tentar entender qual a razão dessa marcação. Porque provavelmente os dois vão jogar com time reserva. E para mim devem jogar, tá? O Fluminense joga hoje com o Maricá. Hoje é domingo. O Botafogo joga hoje com o Vasco. Domingo. Eles podem jogar na quarta-feira. Por que o Botafogo e o Fluminense tem que ser na quinta-feira? Eu não entendi isso. Qual a razão que impede que joguem na quarta-feira? Enfim, o Flamengo não joga no Maracanã no meio de semana. O Flamengo vai jogar contra a Vitória lá no Barradão. Mas, enfim, está marcado dessa maneira. Eu acho que isso poderia ser revisto. Eu acho que ainda dá tempo. Eu acho que quando o time está na competição internacional, o caso do Botafogo, ele tem que ser ajudado. Ajudado no sentido de a Federação, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ajudar, facilitar o calendário, não dificultar. E eu acho que esse dia a mais faria diferença para quem vai jogar lá na altitude, né? Que o risco de um jogo desse é o quê? Tu jogar lá na altitude, tomar uma tunda lá de 2-0, perde, aí você pode se complicar aqui. O time é fraco lá. Esses times são fracos, mas na altitude você perde por uns 2 gols. Lembra, o São Paulo foi eliminado por aquele time lá do El Alto, lá, não foi em Alto, o mesmo nome do time? Era Binacional. Binacional. Né? Binacional, perdeu lá. São Paulo se embananou todo que perdeu, foi eliminado na fase de grupos, né? Porque perdeu para o Binacional. Então, eu não entendo isso. Eu acho que a lógica seria... O caso do Botafogo é mais complicado, do Flamengo bem menos, com relação a esse calendário que vai ter agora aí, essa semana. Gente, e se fosse também, né, algum campeonato mais importante, Flamengo e Botafogo, com os times que eles têm hoje, tudo bem, o Botafogo está numa crise financeira, mas tem um timaço. Tem grandes jogadores. Eles têm que cagar pro campeonato estadual. É minha opinião. Pronto, o Flamengo já se livrou lá dessa situação de rebaixamento. Tem que, tipo, como eu digo mesmo, cagar pro campeonato. Não tem por que Flamengo e Botafogo levarem a sério. Mas aí vai esvaziar o Carioca. Já está esvaziado. O Campeonato Carioca já está esvaziado, como está o Campeonato Paulista. Para esses times, principalmente, Flávio Prado, que brigam, né, por título grande na temporada, não dá para a gente levar em consideração Campeonato Carioca. E até como parâmetro, é o que eu falo, até como parâmetro, eu acho que não tem que levar em consideração. Agora, Flávio, é um Flamengo que agora fez gol, que é a principal deficiência desse Flamengo. É finalização. E o Felipe Luiz falou, já a gente vai escutar, da importância de dar confiança para esses jogadores, Flávio. Bom, então, é que o jogo de ontem é café com leite, né? O que a gente chama lá no bar, café com leite. Não vale, aquilo não é jogo, pô, aquilo é desproporção. Eu falei até na sexta-feira que falei, pô, fosse o Sampaio correr lá do Maranhão, ainda dava para ter jogo, mas isso aí não dá nem para levar em consideração. O Flamengo ganhou de 7, 8, 9, não faz a menor diferença. E com relação a campeonato regional, que era o tema que você me perguntou antes, eu sempre deixei muito claro aqui, não tem a menor importância, e mais ainda agora quando está tudo misturado. É muito grave o Flamengo ter perdido os 5 pontos que ele perdeu no começo da competição, porque ele é o grande favorito ao Campeonato Brasileiro mais uma vez. E o Campeonato Carioca tanto faz, ganhar ou perder, não vai mudar coisa nenhuma para ele. E ele precisa pensar no brasileiro e esses 5 pontos ele vai ter que buscar em algum lugar. Ele perdeu 5 pontos nos primeiros 6 que disputou, e vai ter que buscar em algum lugar, vai ter que conseguir algumas vitórias assim, tipo, ganhar do Palmeiras em São Paulo, ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte, coisas desse tipo, para poder compensar essa falha, esse começo muito ruim que ele teve do Campeonato Brasileiro. E Libertadores, poxa, não dá nem para discutir. Então, quando enfia um monte de competições, vão enfiando, você tem que priorizar valores. Se você só está disputando aquele campeonato, você pode até alternar. Você faz a sua pré-temporada, que é mais importante do que a competição, para deixar o time estabilizado e tal. E aí, quando chega uma fase mais importante, ou que vai menos desimportante, você acaba colocando alguns jogadores a mais, dá um reforço, alguém que precisa, caso do Pedro, precisa pegar ritmo de jogo e tal. Mas
isso servir como base de alguma coisa não serve para nada. Isso aí não tem o menor sentido. Inclusive essa colocação que o Mauro fez, né? Os times pensarem em ter dificuldade na Libertadores por causa do Campeonato Carioca. Tá, vai ser quinta, joga a reserveira. Eles deviam conversar até entre eles. Não dá. Não tem condição. O título é muito insignificante para todo esse sacrifício. Então, Quarta tem Vasco e Bahia, 9h30 da noite em São Januário. A não ser que a polícia crie algum tipo de obstáculo. Pode jogar às 7h30 da noite, como está marcado, só que na quarta o Botafogo contra o Fluminense. Está marcado para 7h30 de quinta-feira, né? Os caras complicam as coisas, né? Dificultam os times. Claro. Não entendo isso. Quer dizer, aí tem o jogo do Carioca no meio ali, para complicar mais ainda. É um negócio muito, sabe, muito desnecessário. Virou uma maçaroca. Você não sabe que jogo é do quê e tal. E não acaba, né? Esse campeonato é interminável. São 11, aqui no caso de São Paulo, 11 rodadas, mas não acaba. É um negócio impressionante. Ele não acaba. Ele fica... Nossa Senhora, parece aquele feitiço do tempo lá, aquele... do Bill Murray. Para os times do Rio, no caso Botafogo e Flamengo, são 4 competições acontecendo, né? Porque os dois estão envolvidos. Porque tem fase preliminar da Libertadores, Botafogo, Recopa Sul-Americana, Flamengo, Campeonato Brasileiro, os dois, e Carioca, os dois. Então tem 4 torneios envolvendo esses dois times ao mesmo tempo. Que deveriam estar fazendo pré-temporada, na verdade. Sim, principalmente o Flamengo, que jogou até dia 17. Agora, pouco tempo atrás. É um negócio terrível. E vai pesar lá na frente, hein, gente? Vai pesar. Pô, logo cedo o Jorginho já se machuca, esse peso vai. Aí chega lá na reta de chegada da Libertadores, um jogo crucial, fora de casa, ou um jogo, né, decisivo no Campeonato Brasileiro, aí um jogador importante não tá legal, ou tá machucado, ou tá, sabe, é expulso porque tá com estresse no último estágio. Ninguém vai lembrar do jogo aqui que tiveram que enfiar para eles no começo do campeonato, que não tinha nenhuma importância. Então, todo mundo deve trabalhar o ano inteiro. O Sampaio Corrêa aqui do Rio tem que trabalhar o ano inteiro na 15ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem problema nenhum. Chama o seu Chalde e fala, olha, o senhor faz aí mais uma divisão, mais uma. Aí ele já está pagando os custos da Série B. Aliás, é uma vergonha, hein? Os times brasileiros, eles não têm a menor... Série B, olha as camisas que estão na Série B. Eles não conseguiram fechar patrocínio. A CBF está dando dinheiro para eles. Foram lá de pires na mão pedir dinheiro, que eles não conseguiram fechar as vendas de uma maneira que... A boa parte deles, né, que fechasse o orçamento. Realmente é uma vergonha. Não esquece esse negócio de liga. Eles se acostumaram a ser pedintes. Eles não querem investir, eles não querem fazer coisas grandes. Eles querem continuar vivendo da sobra da CBF. Aí a CBF vai dar a sobra que ela entender. E é isso, galera. Então nós vimos aqui eles falando bastante a respeito do Campeonato Carioca, né? Que vários times aí vão ter uma sequência grande de jogos, né? E o Flamengo também. E realmente esse calendário ficou muito ruim agora no começo do ano, né? Que os clubes, eles precisam mesclar entre Campeonato Brasileiro, entre Campeonato Carioca, né? E isso realmente é bem complicado. Ainda mais para quem teve a temporada longa, como o Flamengo teve na temporada passada, que jogou até o finalzinho de dezembro. Tanto que alguns jogadores começaram a se machucar, né? Que até ele cita, o Jorginho já machucou no começo do campeonato, né? Isso lá na frente, pro restante da temporada, pode influenciar. Mas galera, é isso. Se inscreve no canal, dê seu joinha. Qualquer novidade que aparecer, tô colocando por aqui. Até mais. Saudações rubro-negros.